Boa noite a todos. Meu nome é Regina Mara. Eu sou trabalhadora das atividades da quarta-feira. E hoje eu estou representando o grupo Mães de Luz, com muita gratidão, com muito amor, com o tema Mães de Anjo, o amor por trás da dor. É um tema extremamente sensível à nossa condição de vulnerabilidade, fragilidade humana, pelo impacto da dor, a dor do fenômeno da morte. Então, a proposta é uma palestra interativa, onde nós vamos abordar o aspecto emocional, o aspecto espiritual e vivencial. Nós estamos aqui em equipe, nós fazemos parte do Grupo Mães de Luz e trabalhamos com acolhimento de assistidas em processo de luto perinatal, as perdas gestacionais, mortes prematuras. Então, a nossa proposta, a Laura, que é psicóloga, ela vai fazer a abordagem desse aspecto emocional. E a Grazi, vivencial, nossa assistida, que se tornou trabalhadora, uma experiência de autossuperação maravilhosa. E eu farei, então, a abordagem espiritual. Então, vamos fechar os nossos olhos, sentir essa conexão com o mais alto e sentir o quanto nós somos protegidos, amparados, e que essa energia possa envolver a cada um de nós na noite de hoje. Vamos pedir essa permissão para darmos início, rogando ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que nos ilumine, que nos abençoe. Graças a Deus. Boa noite, eu sou a Laura, e como a Regina disse, eu vim trazer para vocês um olhar para esse lado emocional desse luto, que é o luto maternal. E eu estendo esse olhar também a toda a família que vivencia essa perda, esse luto. Quando o bebê não conclui o seu ciclo de nascimento, a família sofre um grande impacto emocional. Tudo parece se desorganizar. Emoções, pensamentos se atropelam, susto, descrença, culpa, revolta. É um misto de vários sentimentos que vêm ao mesmo tempo. Chega a ficar difícil de nomear. As perguntas, elas fervilham. Por que eu? O que eu fiz para merecer tudo isso? É uma busca de uma necessidade para entender o que acontece, como se isso fosse acalmar essa dor. Buscam-se respostas no mundo material, mas elas não preenchem o vazio que se criou. Essa daí é uma breve introdução. Eu queria dizer assim, que o título de tudo que a gente trouxe hoje, ele vem de uma frase muito importante, que é que por trás de tanta dor há muito amor. Essa é uma frase que eu carrego comigo há muitos anos, quando eu falo desse luto maternal, dessa perda que não há nomenclatura para ela. A gente costuma dizer o seguinte, quando a esposa perde o marido, ela é viúva, o filho perde os pais, é órfão, mas e quando uma mãe perde um filho? Não há nome para isso, né? Um dia eu escutei de uma pessoa que eu acompanhava terapeuticamente há muitos meses, ela dizer assim: a nossa história, ela lembra muito mais amor do que dor. E isso me impactou de uma forma muito importante. E é esse olhar possível e necessário que nós precisamos dar.
para esse momento de dor. É difícil imaginar essa dolorida caminhada da perda de um filho sem um suporte para encarar, para ser a base e para ser o sustento. Sem ter um pilar para se estruturar, para suportar toda essa dor e conseguir ampliar o seu olhar para outros ângulos que não seja somente a dor. Quando essa mãe diz, nossa história lembra muito mais amor do que dor, ela não está negando as dificuldades, ela não está negando a dor que dilacera o coração dela, mas ela está conseguindo olhar para um todo, para todos os ângulos, para outros possíveis olhares, para outros possíveis cantos que possam existir. E isso não nega que exista essa dor. E a espiritualidade, o crer que algo maior está por trás de tudo isso, nos dá esse sustento, nos dá esse colo que ele é extremamente necessário para continuar seguindo, para enxergar que ainda há um caminho para ser vivido. Lidar com a morte na nossa cultura não é algo simples. O luto, ele é um processo que ele é lento, ele é dolorido, ele é solitário e muitas vezes ele é silencioso. A morte passou a ser vista na nossa sociedade como uma forma de ruptura que gera uma dor intolerável. E é dentro dessa construção que a gente se enxerga hoje. Por isso é tão difícil lidar com a dor, com a morte. A morte de um filho, então, que ela não segue nenhuma ordem cronológica da vida, ela é descrita como dilacerante, difícil de encontrar um equilíbrio novamente. Por isso é necessário um amparo divino, um suporte para além das nossas capacidades como seres humanos. É preciso, nesse momento, recordar de todo o aprendizado que o Senhor nos deixou, de todo o sentido e significado da encarnação e da reencarnação. É importante dizer que o processo de luto, ele não tem prazo para acontecer. Cada um vivencia o processo no seu tempo, de forma individual e de acordo com as próprias necessidades. Eu preciso, após 6 meses, após 1 ano, ter encerrado o meu processo de luto? Não, não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Precisamos ainda dizer que o luto, ele não deve ser evitado, ele deve ser vivido. As memórias não devem ser apagadas, as lembranças não devem deixar de ser ditas. Tudo isso faz parte desse processo que ele é dolorido, que ele é solitário e que é um processo. A pessoa que se foi ainda deve viver dentro do coração das pessoas que aqui se encontram, com as quais conviveram. Boas energias devem ser enviadas a esse espírito. Boas memórias, lembranças. Essas energias, elas chegam até as pessoas do outro lado. Elas chegam até o filho que se foi. O luto, ele é um processo de readaptação, de um processo de realidade sem aquela pessoa que faleceu. Por isso, é natural que se leve um tempo. Como psicóloga, eu percebo que o luto para as mães muitas vezes vem acompanhado de um estigma de fracasso social. Afinal de contas, aquela mulher se sente como se tivesse falhado naquela missão de proteger e trazer segurança para o seu filho. Mas não é por aí. Não está em nossas mãos esse controle, não temos controle de nada. Esse é o maior aprendizado que eu costumo dizer que a maternidade, a paternidade e a família nos ensina. Não sabemos ao certo o momento exato em que cada um encerra a sua missão aqui nessa vida. Embora o nosso encontro seja para falar das mães que perderam seus filhos, não podemos deixar de citar e estender os nossos olhares ao pai e a toda a família que também passa por esse processo de dor.
Todos precisam se apoiar em algo e sustentar a própria fé. Não podemos deixar de enxergar que é apenas uma passagem, uma mudança de estado, dolorida, porém uma passagem. Ter esse conhecimento espiritual, eu acho que essa é uma das partes mais importantes, né? Ter esse conhecimento espiritual não tira a dor e nem a saudade e nem a vontade de ter aquela pessoa por perto. Mas tranquiliza o coração de entender que em um futuro breve haverá um reencontro. Assim, não há como pedir para que não haja dor, não há como pedir para que não haja choro, mas é necessário entender que há um conforto, que ciclos se encerram e ciclos se iniciam. O que a tornou mãe é o amor pelo filho, e ele persistirá ao longo da vida. Afinal de contas, vocês ainda são uma família. Eu vou passar aqui para a Regina agora, que ela vai trazer com uma maior profundidade esse olhar espiritual, né, Regina? Obrigada. Somos seres espirituais em uma experiência terrestre. Nós já ouvimos essa frase, e essa frase, ela nos remete a um contexto de visão da vida. O contexto da visão materialista e a visão espiritualista. A visão materialista, como o próprio nome diz, ela olha para o concreto, na linha do horizonte. E a visão espiritualista, ela olha além do horizonte. Então, a nossa reflexão, qual o nosso nível de consciência dessa verdade em nossa vida? Nós temos consciência dessas dimensões, a dimensão espiritual e material, e que essa dimensão, ela é predominante. Carregamos nossa marca espiritual, nossa bagagem de vivências passadas, fruto de outra lei, a reencarnação. Consigo compreender que reencarnação é um ciclo necessário à nossa evolução? Por analogia, uma semente que dá uma árvore frondosa produz frutos. Quando nós olhamos para esse processo da semente, nós somos sementes. Nós somos sementeiras. Nós somos semeadores. Esse é o ciclo da vida, um ciclo cósmico, vamos dizer assim. Uma gestação é um evento cósmico, manifestação da providência divina, através de leis imutáveis, e uma delas é que o espírito precede a matéria. O campo gestacional que se forma é resultante dos campos da mãe, do pai, do filho, alimentado por pensamentos, sentimentos e padrões comportamentais, que vão tecendo os fios desse processo, se ajustando às leis biológicas que regem a matéria e às leis espirituais que a sustentam, ajustando. Então nós temos aí um processo, a gestação, algo complexo, lindamente complexo. E que há todo um processo que precisa chegar num equilíbrio, num ponto de ajuste. O ser reencarnante.
Assim, há um planejamento reencarnatório, fruto da necessidade evolutiva, da oportunidade educativa, cujo roteiro, na maioria das vezes, é escolhido pelo ser reencarnante. Deus não dá um fardo pesado para quem não consegue carregar. É o ditado. O bebê tão esperado, ele tem uma precedência, ele tem um planejamento espiritual. Todos nós. Então, a nossa precedência, como na condição de seres espirituais, de seres cósmicos, nós somos como a manifestação divina, nós somos seres que possuem um planejamento. E esse planejamento, não sei se vocês já leram o livro Nosso Lar, que fala sobre a preparação. Então, são seres, são benfeitores, espíritos altamente na condição evolutiva, altamente especializada, e que traz todo esse roteiro de acordo com a nossa história. Qual é a nossa história? O que nós trazemos? Qual é a nossa bagagem? Assim como nós estamos falando das perdas gestacionais, então a gravidez que não vai à frente, ou o ser que não consegue, ou o natimoro, os processos de aborto, enfim, todas as condições em que essa gravidez o ser não ficou. Então, o ser que não pôde ficar. Em princípio, a gente poderia achar que houve um desajuste, mas ele traz em sua história a marca da misericórdia divina. Por quê? Não se submeteu ao ciclo encarnatório cronológico, mas na intensidade vivencial da experiência da carne, da oportunidade do ajuste vibratório, da sua redenção. Então, está tudo certo. Era o momento necessário que esse ser precisava para trazer a sua oportunidade do seu aprendizado para os pais também. Então, todo um campo de ajuste, todo um campo de confluência de aprendizados. Por trás de toda dor, há muito amor envolvido. Uma força interna que ressurge no momento de maior fragilidade, onde não há esperança, onde há medo e desesperança. É capaz de lavar as feridas da alma e preencher o vazio que ficou. Então as respostas vêm no entendimento do coração. Todos nós já passamos por situações em que nós chegamos ao nosso limite, da nossa fragilidade, em que nós não temos força. E é nesse momento que a força ressurge. É a força do além do horizonte, que mostra que nós somos seres espirituais e temos em nós essa força. O ser que não ficou, mas seu amor sim. O amor revestido de beleza, porque os elos espirituais entre a mãe, o pai e o filho jamais se rompem. Quando se coloca a gratidão no coração, a transformação, aceitação, resiliência, aprendizado, são portais que se abrem para as possibilidades, para novas oportunidades. E por trás de tanto amor, tanta dor, há muito amor envolvido. Esse amor que traz o suporte, que nos ancora.
Tempestade acalmada. Como eu enfrento a tempestade? Qual é o nível, o dimensionamento que eu dou para a tempestade? E quem é este homem? Quem até os ventos e o mar obedecem? Ele é o sopro divino que diz: eu estou aqui. Sinta a essência deste amor te conduzir na dor. Portador do amor incondicional, semeador de esperança e luz. Obrigada. Boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Porque a emoção aqui tá tanta que a voz está trêmula. Tá dando para me ouvir? Porque se eu pudesse agora, eu ia pôr uma música aqui e eu ia só no sapatinho, de tanta alegria que eu tô. É o meu primeiro Dia das Mães em 4 anos, em que eu sou convidada a fazer uma homenagem para as mães de anjos e, consequentemente, ser homenageada. Eu sou mãe do Paulo Sérgio Júnior, meu único filho. Ele teve câncer e ele lutou bravamente por 6 meses e teve o merecimento de parar de sofrer. E ele parou de sofrer no mês de abril de 2019 e, a partir dali, já em maio, eu percebi que eu não tinha mais vez como mãe no mundo comercial, porque não ia ter mais questão de comprar presentes, né? Então, o que eu fiz? Eu resolvi assumir a minha maternidade e mostrar para as pessoas que eu poderia continuar sendo mãe, independente de eu ter uma nova gestação ou adotar um filho. Eu até penso em fazer as duas coisas, mas hoje, atualmente, eu me coloco como mãe em exercício, cuidando dos filhos de outras mulheres, ajudando crianças com câncer, porque o meu filho teve câncer e eu vi o que é passar 6 meses dentro de um hospital oncológico, onde você fala assim, mas por que o meu filho? Não, por que não o meu filho? Todo mundo ali é criança, todo mundo ali é bonito, todo mundo ali tem família, tem campanhas de oração, por que não o meu? Então existe um para quê. E o do meu filho foi lindo. Ele veio para me fazer mãe, que era o meu maior sonho. Ele veio para me fazer feliz. Ele veio para engrandecer várias pessoas que conheceram ele. E durante o tratamento dele, ele veio para trazer fé e esperança para as pessoas, porque pessoas que se diziam ateu passaram a confiar e acreditar em Deus. Pessoas que estavam afastadas das suas diversas religiões e crenças voltaram para a igreja. Pessoas que não tinham nada de empatia, de solidariedade, passaram a nos ajudar. E eu sou muito grata a isso. E eu tive a possibilidade de ser a mãe, de estar mãe e de continuar sendo mãe. Então eu vim parar aqui nessa casa porque, é lógico, não é fácil, eu não posso romantizar. Foi bem difícil e ainda está sendo difícil. A gente perde um filho, a gente perde tudo. Você perde a referência, você perde algumas coisas do seu dia a dia. Tem gente que perde emprego, tem gente que perde marido. Então, é complexo. Mas a partir do momento que você se propõe a querer estar melhor, por gratidão, primeiramente a Deus, pelo privilégio que Ele te deu. Em segundo, pelo filho que você teve, que é uma bênção. E que você continua tendo, só que em outro plano. E a partir do momento que você percebe que você tem importância, independente de qualquer outra coisa, você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas com a experiência que você tem, aí você percebe que você tem sim que levantar a cabeça e ajudar as pessoas, mas para isso você precisa de ajuda. Porque se você parar para pensar, até para nascer, você precisa do outro, né? Por diversos motivos, para concepção, para parir, para tudo. A gente não é sozinho nesse mundo. Então hoje eu busco ajuda, vim parar no Mães de Luz, vim como assistida, fui muito bem recebida, muito bem assistida, tanto que fiquei. Hoje me tornei voluntária e ajudo as mulheres que estão passando pelo que eu passo. Eu passei a ser voluntária da condição de ajudante de câncer, né, pacientes oncológicos infantis. E nesse interim, tudo que eu mais quero na vida é que as pessoas percebam que em qualquer grau de dificuldade que elas estejam, elas estão amparadas. Você fala assim, nossa, mas como é que ela fala isso? Ela não é revoltada porque aconteceu isso com o filho dela? De forma alguma.
Eu acho que todo mundo veio nessa vida para morrer um dia, porque faz parte da vida. Agora, tem gente que vem para nascer e morrer criança. Tem gente que vem para nascer e morrer idoso. Eu entendi que o meu filho veio para nascer e morrer criança. Tem gente que vai morrer de câncer, tem gente que é atropelado, tem gente que é de infarto, mas tem que ter uma desculpa. A desculpa do meu filho era o câncer, então eu não perdi o meu filho para o câncer. O meu filho venceu a dor e o sofrimento e ele teve merecimento de parar de sofrer em 6 meses. Então eu tenho muito a agradecer, muito mesmo. E aí nesse inteirinho, para ficar um pouco mais gostoso de vocês assistirem e entender a dimensão do que eu vivenciei nesses 3 anos de vida dele, eu fiz um vídeo na época e que ainda hoje eu passo para as pessoas, vou passar para vocês. E depois eu quero voltar, depois do vídeo, só para eu arrematar com uma coisinha para vocês entenderem como a gente é verdadeiramente o tempo todo cuidado, tratado por Deus, pela espiritualidade, porque sim, existe um planejamento. Eu não sei se eu vim como mãe dele para ele passar por isso porque eu ia dar conta, ou se ele veio para ser meu filho porque eu precisava passar por isso. Não tem como a gente ficar chateada e falar que Deus não existe. Deus existe, Deus cuida, Deus me deu meu filho, Deus me deu a honra dele parar de sofrer. E foi tão lindo, porque durante o momento do sofrimento dele, no finalzinho lá, ele sentindo muitas dores, e eu falava para ele que beijo de amor cura tudo. E aí eu beijava ele, ele falava que ele sarava. E aí ele falou para eu dar uns beijos nele, eu beijei. E ele falava assim, a senhora disse que beijo de mãe cura tudo, por que seus beijos de amor não me curam mais? Eu falei, ai Jesus, eu falei, eu não sei. Ele falou, então pensa, mamãe, pensa. Eu falei, vou pensar. Aí passou um pouco, ele falou assim, mamãe, por favor, reza para o Papai do Céu tirar essa dor de mim. Aí ele nunca mais tinha rezado, porque tinha muita gente fazendo oração no hospital sempre, e ele emburrou. Aí eu falei, então vamos rezar com a mamãe. Aí ele falou, então vamos. Só que eu fiquei calada e ele rezou o Santo Anjo sozinho. E para mim aquilo foi incrível. E eu falei, cara, se isso for espiritual, agora ele reconectou com o cara lá de cima, vai dar certo, agora vai. Aí ele pegou e rezou e fechou o olhinho. E eu comecei a chorar em gratidão, né? E a enfermeira entrou e falou, por que você está chorando? Eu falei, menina, você acredita que até rezar ele rezou? Ela falou, mesmo. Ele levantou as vistas e falou assim, não adiantou nada, viu, mamãe? Oh, meu Deus, o menino está chorando de dor, está dormindo de dor. Aí eu peguei e falei, Deus, pelo amor de Deus, me ilumina, faz alguma coisa, não é justo uma criança sofrer assim. Aí fiquei calada e ele ficou olhando pro teto, bem quietinho, e aquele trem foi me incomodando. Eu falava assim, o que esse menino tanto olha pro teto, meu Deus? Aí eu falei, deixa, melhor eu me recompor, porque daqui a pouco a dor volta e eu vou ter que, né? Aí ele virou e falou assim, acho que uns 40 minutos depois, ele falou assim, mamãe, por que ela teve que ir? Eu falei, ela foi lá ver se o doutor deixa eu te dar uma morfina. Aí ele falou, não, mamãe, a tia não. Eu falei, como assim, gente? Tem uns 40 minutos que eu tô sozinha nesse quarto com esse menino. Aí eu falei, então quem? Ele falou, a mamãe do Papai do Céu. Aí eu falei, ixi, Maria. Aí eu falei, ela estava aqui? Ele falou, estava. Eu falei, e ela falou com você? Ele falou, falou. Aí o chão já abriu, eu já comecei com tremedeira, porque a gente sabe que está sendo uma preparação. E eu falei, o que ela falou para você? Aí ele falou assim, ela falou que ela vai lá no Papai do Céu falar com ele para eu parar de sentir dor. Aí ele me deu uma olhada bem no fundo dos olhos, assim, como se diz, e aí, mamãe, isso é bom ou ruim? Aí eu falei, minha vontade era de sair correndo, chorando, né? Mas eu falei assim, cara, agora a minha postura vai ser decisiva para a tranquilidade dessa criança, porque eu sou o porto seguro dele, a mãe é a base de tudo. Então é o que eu falar aqui que vai ser fundamental para os momentos finais dele. Vesti meu melhor sorriso, fiz uma cara de empoderada. Falei assim, filho, isso é incrível. Olha só, você rezou pro Papai do Céu e até agora ele não tirou a sua dor. Aí a mãe dele vem no seu quarto e fala para você que vai lá falar com ele, para você parar de sentir dor. Ah, meu filho, agora é certeza que vai dar certo. Você sabe por quê? Se agora é a mãe que vai pedir. E um filho faz tudo que a mãe pede. No outro dia ele parou de sofrer. Então, assim, foi uma mãe que me confortou e que me deu a notícia que meu filho ia morrer, e ali eu não tive dúvidas.
Foi uma mãe que acolheu ele, que trouxe paz para ele, para explicar que ele ia partir. E é uma mãe que a gente chama na hora do desespero, que temos a Nossa Senhora para segurar na mão da gente e ajudar a gente nos momentos de mais necessidade, porque nós temos a necessidade da gente. Talvez vocês não perderam um filho, mas qualquer um está passando por alguma dor, porque a gente veio aqui para evoluir, e a maioria de nós evolui com o sofrimento. Então clama por Deus, por Maria, por Jesus, agarra na espiritualidade, ergue essas cabeças de vocês, agradeçam sempre, fica bonitinho, que é importante, a gente está bonitinho, e por favor, creiam que existe o reencontro. Isso aqui foi só um até breve, eu vou ver o meu filho, vocês vão ver os entes queridos de vocês, vai ter o reencontro, eu acredito nisso. Amém. Ok. Nós agora vamos preparar, né, para receber o passe, para a nossa meditação. Vamos apagar a luz. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Então, vamos, nesse momento, sentir toda a energia que envolve o nosso ambiente, fechar os nossos olhos. E vamos deixar que o amor venha até nós. Vamos mentalizar Jesus acalmando a tempestade. Entregue-se a este momento. Sinta a brisa suave que invade o salão. São os mensageiros de luz. Espíritos portadores da paz e do amor universal, que inundam o nosso recinto com eflúvios divinos, como miríades de luzes. É o amor chegando, que não olha a fragmentação, mas a totalidade. Não olha a doença, mas o curar. Não olha o conflito, mas o potencial de paz e de perdão. Não olha a resistência do ego, mas a capacidade do ser em se redescobrir enquanto consciência física. A consciência direciona, o amor espalha. A consciência recolhe, o ser acolhe. Não olha a dor do passado, o passado de dor, mas a capacidade de integração e ressignificação de campos, acolhendo amorosamente a criança ferida em nós. Boa noite a todos.